E vamos fazer uma oração de adoração ao nosso Deus antes da leitura da palavra do Senhor. Querido Deus, e Pai bendito, misericordioso, Senhor de todas as nações, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos por mais um dia de vida na tua presença, pelo milagre da salvação que o Senhor concede a cada um de nós. Obrigado pela vida da tua igreja, Deus. Obrigado pelas bênçãos que tu tens concedido ao teu povo, pela tua paciência, pela tua misericórdia que tu tens assim nos concedido amor eterno. Obrigado, Pai, por essa manhã. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude e nos oriente em tudo que fizermos nessa liturgia do culto ao Senhor, do dia do ajuntamento solene da sua igreja. Se propício a nós, ó Deus, nos louvores, nas orações, nas intercessões que fizemos desde essa manhã, durante todo o dia, diante da tua presença, para a glória do teu nome. Nós rogamos essa vida bênção e misericórdia sobre o perdão dos nossos pecados. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 24. Vamos fazer a leitura, ouvir a leitura desse Salmo. Salmo de número 24. Salmo de número 24. Nós estamos sem a projeção por enquanto. O computador está atualizando o sistema, então não tem como abrir para que possamos assim acompanhar pelo projetor. Mas vamos fazer essa leitura alternada. Salmo 24. Diz assim a palavra de Deus. Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Louva a Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabelecer. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Que é digno de mãos e puro de coração, nem entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face de Deus maior que a porta. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Que o Senhor nos abençoe nessa palavra bíblica essa manhã. Eu peço a irmã Eva, misericórdia de Deus, uma oração de louvor e adoração para o momento dos cânticos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos, Deus, porque podemos estar aqui reunidos esta manhã para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. E também gratos, Senhor Deus, pela maior delas, que é a nossa salvação, Pai, em Cristo Jesus, e a remissão dos nossos pecados. Que nós possamos, Pai, aqui esta manhã juntos, louvar e engrandecer o teu nome, Pai, e que o Senhor possa receber com cheiro suave, Pai. Todo ato que tenhamos, Senhor Deus, a prestar aqui. Fica conosco, dá-nos sabedoria, Senhor Deus, para que possamos fazer, Senhor Deus, com amor no coração, com o espírito quebrantado, que é para ti, para o teu louvor e para a tua glória. É assim que nós pedimos, já te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Nos louvar ao Senhor.
mesmo ainda sentados, meus irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 6. João, capítulo 6, meditação da palavra de Deus para nós essa manhã. João, capítulo 6, farei a leitura do versículo 22 ao versículo 27. João 6, 22 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós que me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com seu selo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, conhecer é um dos pontos principais de um relacionamento. É também um dos pontos principais que faz parte de uma família. O relacionamento entre pais e filhos leva ao conhecimento ainda muito mais da parte dos pais, que conhecem seus filhos desde a tenridade. Também esse fato do conhecer, ele também se torna importante num relacionamento conjugal, onde um namorado precisa conhecer a sua namorada e vice-versa. Assim como esse conhecer, ele vai tomando forma durante o noivado até o casamento, e durante o casamento eles continuam a se conhecer e a cada vez mais se aprofundar nesse relacionamento. E claro, o marido acaba por conhecer muito a esposa, os seus hábitos, costumes, seus gostos, e vice-versa. Assim também como na família, os pais conhecem profundamente os filhos, e assim também vai desenvolvendo todos os dias o conhecimento de saber os seus gostos, os seus desejos, as suas ações, a maneira como anda, como pensa, aquilo que deseja falar, e daí por diante. Esse conhecer que faz parte desse relacionamento também está explícito aqui muito claro no texto que o apóstolo João nos coloca no capítulo 6 acerca de Jesus, seus discípulos, mas acima de tudo de um relacionamento entre Jesus e o povo, aonde o Senhor Jesus Cristo conhecia e conhece bem aquele povo e a cada um de nós profundamente. Sabe dos nossos gostos, sabe das nossas dificuldades, conhece os nossos pensamentos, sabe tudo o que iríamos falar ou o que vamos falar, antes mesmo que essas palavras elas ganhem a substância verbal, a ponto de antes estarem se formando na mente, e o Senhor também conhece aquilo que forma na nossa mente. Então, o apóstolo João ele nos traz alguns ensinamentos importantes para nós essa manhã acerca desse conhecer, desse relacionamento e como isso está ligado ao trabalho para o reino de Deus, como isso está ligado ao trabalho para Cristo, o trabalho por amor ao Senhor. O apóstolo nos traz aqui em primeiro lugar esse texto nos ensinando o quanto Jesus conhece os corações. Portanto, na passagem que vemos,
Nós vemos Jesus denunciando alguns falsos motivos daqueles que o seguiam por causa da comida. Ele é muito claro e direto. Quando essas pessoas o encontram no outro lado da margem, quando não viram ele seguir para o outro lado da margem e foram atrás, arrumaram um jeito de chegar atrás dele e perguntaram: como chegaste aqui, Senhor? E aí o Senhor começa a adverti-los sobre todo o esforço que fizeram para chegar próximo a ele. Era por causa daquilo que estavam comendo. Eles atravessaram o mar da Galileia à procura de Jesus desesperadamente. Pareciam estar prontos aqui, como o texto mostra no seu início, a crer em Jesus. Parece que eles estavam desejosos de crer no Senhor, de seguir a Ele, de ser um discípulo, de fazer a sua vontade. Mas Jesus conhecia os desejos aqui mais íntimos daquele povo, assim como conhece o meu coração e o seu coração na nossa intimidade. Aquele que esquadrinha o nosso coração nos conhece de cima a baixo. Por isso ele afirma no texto: vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Esse texto ele vem em seguida à multiplicação dos pães e dos peixes, aonde aquele povo de fato se fartou, comeu bastante e a ponto de ficarem bem tranquilos e deixar a ansiedade e o estresse de lado de uma caminhada muito longa no deserto atrás de Jesus, atrás dos seus ensinamentos. Mas o que parece aqui contrário, que não era bem os ensinamentos que atraíam aquele povo, não era apenas a presença de Jesus ou o que tinham que fazer para ele, ou um desejo ardente de se tornar discípulo e fazer a sua vontade. Mas Jesus afirma, conhecendo o coração, de que eles apenas estavam atrás deles por causa da comida. Jesus é sempre o mesmo, ele não muda, e por ele não mudar, ele conhece os motivos secretos de todos os que dizem crer nele e se dizem cristãos. Eu sou cristão, eu creio em Jesus, mas essas palavras, elas, claro, elas devem ser ditas, elas podem ser ditas, mas devíamos ter mais cuidado com algumas expressões que nós colocamos diante de testemunhas, ou colocamos diante de uma igreja, ou diante de uma sociedade, diante de um povo, sobre a nossa crença. Se de fato quem conhece o coração é Deus e sabe que talvez a sinceridade do nosso coração não seja exatamente como afirmamos, mas Ele sabe exatamente o que nos motiva e o que motivava a vida religiosa daquele povo. O Senhor conhece os objetivos que os fez ir atrás deles, assim como o Senhor conhece os objetivos que nos faz frequentar a igreja, que nos faz obedecer e manter as nossas devoções, tendo o domingo como um dia separado para Deus. Será que esse dia de fato é tão importante assim? Será que esse dia do ajuntamento solene do seu povo é de fato um dia tão importante assim, para que eu abra mão de todas as coisas e lembre-me daquilo que o Senhor disse no início: separado está 6 dias para o teu trabalho, farás toda a tua obra nesse dia, mas ao 7º dia é o dia do Senhor, e ali naquele dia você me adorará, você estará pronto para mim, você estará disposto a estar comigo, você estará livre de todas as coisas que te prendiam antes, que eram de sua obrigação, e você agora separou esse dia para estar comigo. Todas essas coisas, meus irmãos, são claras aos olhos daquele que é o Senhor da igreja. Não adianta e não adiantava aquele povo enganar ou tentar enganar a Jesus, andando multidões, cruzando mares, andando no deserto, debaixo do sol escaldante, mas o coração deles não era tão sincero assim quanto ao que faziam, até porque a expressão de Jesus é: vocês só vêm a mim por causa de comida, é só porque eu fartei a fome de vocês, mas fora isso, vocês não têm o mínimo interesse na minha palavra, vocês não têm o mínimo interesse no reino dos céus. O Senhor é aquele que julga as nossas ações, conforme diz lá o texto de 1 Samuel 17. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Diante disso, meus queridos e amados irmãos, é preciso sinceridade e verdade na nossa vida espiritual. Seja qual for a nossa posição, não importa.
A Bíblia mostra por várias vezes em diversos textos quão grande é o pecado da hipocrisia e o quanto a loucura que existe nessa hipocrisia, o quanto ela é grande, ela é muito maior do que a própria insensatez. É dito isso porque não é difícil, claro, enganar pastores. É fácil me enganar, é fácil enganar qualquer líder, é fácil enganar todo aquele que está conduzindo o povo de Deus. É fácil enganar os parentes, é fácil enganar os amigos. Mas não, eu não digo que não é fácil, na verdade é impossível enganar a Deus. Uma aparente imoralidade pode ser conveniente aos olhos humanos. A testemunha em fora, que é a sociedade, pode olhar e dizer: tudo é muito crente, é uma bênção. Aquela ali é uma mulher de Deus, é o que mais tem sido usado hoje em dia, mulher de Deus, homem de Deus. Mas no fundo, o coração humano ele é esquadrinhado pelo Senhor e Ele é quem conhece. Mas é impossível de fato enganar a Cristo. Os seus olhos, conforme Apocalipse 1,14 diz, são como chamas de fogo. Ele nos vê de forma completa e felizes, meus irmãos, os que podem dizer, segundo o apóstolo João, capítulo 21, versículo 17 do seu Evangelho: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Essas foram as palavras de Pedro, quando teve o seu coração esquadrinhado, olhado a fundo, uma grande transparência na qual Jesus olhou aquele coração. Diante disso, meus irmãos, nós precisamos aprender a ter sinceridade e verdade em nossa vida espiritual, porque esse primeiro ponto é extremamente importante, nos lembrarmos todos os dias. Jesus conhece todos os corações. O segundo ensinamento que o apóstolo João nos traz aqui com esse texto é que ele nos traz à luz do que Jesus proíbe, aquilo que Jesus proíbe. Então, as multidões que o seguiam tão diligentemente, tão preocupadas em fazer todo tipo de esforço para estarem com ele, mas tudo por causa dos pães e dos peixes. A esses ele disse: trabalhai não pela comida que perece, não pela comida que perece, trabalhai não pelo que é material, não pelo que farta apenas o físico de vocês. Essa passagem aqui é impressionante e ela precisa ser aprendida. Aquele que conhece os corações é o que também proíbe, porque conhece os nossos corações e sabe das nossas intenções, dos nossos desejos. E aí ele vai e diz: eu conheço o seu coração e agora eu vou proibir algo em você. E ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas trabalhai por uma outra coisa que ele vai adiante dizer que é mais importante do que isso. E uma coisa é certa aqui, meus irmãos: Jesus não encorajava a preguiça quando ele disse que não trabalhai pelas coisas que perecem. Não trabalhar pelo pão que nós comemos todos os dias. Senão Jesus hoje estaria dizendo para nós essa manhã: olha, deixe o seu trabalho, deixe o seu emprego, não faça mais nada, não trabalhe por essas coisas que são perecíveis. Pelo contrário, seria um grande erro pensar assim. Até porque é importante nos lembrarmos de que a atividade do trabalho foi dada a Adão no paraíso. Ele não foi colocado lá naquele Éden para viver dissolutamente, para viver uma vida desregrada, sem nada para fazer. Após a queda ainda foi ordenado ao homem que se ocupasse com o trabalho. Isso é honroso a todos, não é uma pena, mas é honra. Ninguém deve se envergonhar de pertencer, vamos dizer, não sei se ainda se usa essa frase hoje em dia, a classe operária. Era muito usada em décadas atrás. Mas o próprio Jesus aqui, ele trabalhou como carpinteiro em Nazaré, dando esse exemplo. O apóstolo Paulo trabalhou fazendo tendas quando assim o precisou. E o que Jesus queria era advertir sobre o trabalho excessivo que apenas traz benefício do corpo, enquanto a alma aqui é negligenciada, porque era isso que estava acontecendo com aquele povo. Eles estavam atrás de Jesus por aquilo que satisfaz o corpo, mas não o que satisfaz a alma. E o que ele reprovou foi o hábito comum de trabalhar
apenas pelas coisas do presente, sem pensar nas coisas do futuro do qual o Senhor Jesus disse: olha, não junteis tesouros na terra, mas sim tesouros no céu, materiais eternos, coisas eternas, elas devem ser assim juntadas. Ele reprova o mau hábito daquelas pessoas de terem no coração o desejo apenas do material, a preocupação delas apenas com as coisas dessa vida, deixando aqui de lado que Deus de fato está por vir, de que há um outro lugar, de que há uma casa eterna, de que há um céu, de que há coisas além dessa vida rápida e passageira. Jesus advertiu somente aqui contra essa atitude. E nós devemos entender que Jesus tinha motivos para falar essas verdades, meus irmãos, porque elas formam aqui um grande alerta para esses últimos dias, principalmente para esses últimos dias, onde estamos na iminência da volta do Senhor, da restauração de todas as coisas, mas há muita cabeça preocupada com o que está aqui, com o que está em casa, com o que eu posso ter, com o que eu devo possuir, com aquilo que satisfaz apenas as coisas materiais. São muitos os que em todas as áreas da vida fazem exatamente o contrário daquilo que o Senhor Jesus advertiu aqui no texto. Trabalha-se noite e dia pelo quê? Pela comida que perece, mas nada fazem o desejo para a salvação de suas almas. Por isso, felizes os que aprendem em tempo os valores do Espírito e cujos pensamentos aqui se ocupam com a salvação. Aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar nunca deixará de ter em sua vida todas as demais coisas sendo acrescentadas. É o que diz Mateus 6:33. Jesus deixa esse alerta aqui, dessa não preocupação. Não vos preocupeis com as coisas do amanhã, faça apenas o de hoje vai ser o necessário para hoje, porque amanhã eu vou prover todas as coisas. Por isso, aquele que conhece o coração, ele proíbe também aquilo que ele conhece, e ele sabe o que é que tem dentro do meu coração, do seu coração, e o que é que tinha no coração tantos e tantos que estavam caminhando atrás do Senhor Jesus naquela época. Mas em terceiro e último lugar, o texto do apóstolo João também nos traz um outro ensinamento, além dele conhecer os nossos corações, dele nos proibir buscar as coisas que são terrenas, mas que devemos nos preocupar com as coisas espirituais. Jesus nos aconselha e promete. Ele traz esses dois ensinamentos para nós, que Jesus nos aconselha e também ele promete. E ele nos estimula a trabalhar pelo alimento não que perece, mas por aquele que subsiste para a vida eterna, são as suas palavras. Busquem o alimento que subsiste, que vive, que está ali eternamente, feita aquela água, a mulher samaritana. Da água que eu te der, você jamais terá sede. Essa aí você não vai voltar a esse poço para buscá-la novamente. Jesus manda que nos esforcemos para achar o alimento que satisfaz as nossas almas no Senhor. E esse alimento, ele se acha em abundância em Jesus. E aquele que o busca deve fazê-lo com diligência, não com aquela mesma diligência de que as pessoas iam atrás de Jesus pelo material, apenas pelo pão e pelo peixe, mas usar a diligência para buscar as coisas espirituais. E como então devemos trabalhar para isso? O que devemos fazer? Tem aqui apenas uma resposta. Nós devemos nos esforçar a fim de usar todos os meios dados pelo próprio Jesus para buscarmos esse alimento, para nos alimentarmos do pão do céu, não aquele pão que é o maná, do qual também Deus advertiu o povo. Esse pão que eu mando do céu, você daqui a pouco está com fome, eu estou mandando novamente, mas virá o pão da vida, o Messias prometido, aquele que vos alimentará dele mesmo, e vocês nunca mais terão fome. E os meios aqui é a Bíblia. É preciso ler as Escrituras, como quem procura um tesouro escondido, e o faz assim buscando diligentemente
com todas as forças, buscando com sinceridade e também na busca da oração. É preciso buscar essas ferramentas que o Senhor nos dá para nos alimentarmos dele, como alguém que luta pela vida contra um inimigo mortal. No lado terreno, nós buscamos essa luta por aquilo que nos aflige, por aquilo que pode tirar a nossa vida. Nós lutamos, nos agarramos com todas as forças às coisas terrenas. Mas na hora de buscar as coisas espirituais, parece que faltam as ferramentas, faltam as forças, aparece o desânimo, aparece aquele sentimento de é melhor eu não fazer, eu não ir, eu não falar, eu não pensar nisso. É preciso de fato eu estar bem longe, porque isso dá muito trabalho, isso me cansa. É preciso fazer isso, buscar a palavra de Deus, ir à casa do Senhor com alegria. É preciso buscar o Senhor com um coração sincero, com um coração cheio de vontade de adorá-lo e ouvir a sua palavra. Devemos lutar, meus irmãos, diariamente contra o pecado, o mundo e o diabo. O apóstolo Paulo nos alertou que temos essa luta aí tripla todos os dias, e devemos lutar como alguém que também luta pela liberdade, precisa vencer, porque senão do contrário vamos ser mortos. É assim que devemos viver pelo conselho do Senhor, se quisermos ser achados nele. Isso significa trabalhar pelas coisas eternas, buscar diligentemente com todas as vossas forças pelas coisas eternas. Este é o segredo do triunfo, o trabalhar. Os homens nos darão pouco encorajamento para o que podemos realizar. Vamos ouvir com frequência que somos, certamente, da parte de muitos fanáticos, loucos, de que somos exagerados porque estamos buscando a Deus. Mas por mais estranho que pareça, o homem natural sempre vai manifestar essa ideia de que nos preocupamos demais com a vida espiritual. Certamente você já ouviu isso de um familiar, de um amigo, de um parente, de um vizinho, até talvez, por incrível que pareça, de alguém da igreja. Meu irmão, está sendo santo demais. Calma, vai devagar. Está buscando demais. Eu escutei essa frase antes de ir para o seminário. Tive o desprazer de ouvir, inclusive, de um líder. Eu estudava antes, buscava, nem tinha sonho de indicação ainda pela igreja ou pelo presbitério. Mas o desejo que havia no coração era de busca, era de estudo. Então eu buscava a palavra de Deus, eu buscava as línguas originais e estava ali buscando, estudando. E de repente esse líder disse: olha, eu acho que não é bem assim, vá com calma, você não deve ir com tanta sede ao pote. Aí disse para minha esposa um dia: olha, ele não é bem por aí que ele deve fazer, não é assim que ele deve fazer. Afinal de contas, eu acredito até que ele não tenha nem perfil para pastor, ele não deve nem buscar isso. No dia em que eu estava recebendo o canudo do curso de teologia, foi justamente das mãos desse líder que falou isso para mim. Não foi fácil. Confesso que, como humano e limitado, a gente procura lutar como cristão a não guardar mágoas e rancor. Mas foi difícil. De onde nós esperávamos o encorajamento como o de Jesus, trabalhar desse jeito, da maneira certa, busque. E se você está buscando certo, vá fundo, cave, busque o tesouro escondido que é a minha palavra. Aí nós ouvimos o contrário. Ouvimos como muitos ouvem todos os dias. Você está exagerado, você é fanático. E isso é uma visão de fora. Isso é uma visão do ímpio. Isso é uma visão daquele homem natural que não conhece a Cristo. Ele é que diz isso. Mas a alma jamais será alimento espiritual sem que trabalhe para o Senhor para obter isso.
Por isso precisamos nos esforçar, nos apressar, orar e aplicar o nosso coração, como diz o texto, para as questões espirituais. Mateus 11:12. Os que se esforçam são os que se apoderam do reino dos céus. O que queremos concluir, meus irmãos, com esse texto do apóstolo João, é que o que Cristo promete, agora ele fecha aqui a ideia do texto, daquilo que ele conhece o nosso coração, do que ele proíbe e nos coloca para o caminho certo, para buscar o que é correto, daquilo que ele aconselha a fazer da maneira certa, ele também nos traz a palavra de promessa. É que ele mesmo nos dará a comida que permanece eternamente para todos aqueles que procuram. Não vem da mão de ninguém. O conhecimento, não estou aqui dizendo de que o seminário não é importante, é sim. É lá que nós buscamos nos livros mais aperfeiçoamento. Mas se Deus não me der o seu pão, então não adianta. Se eu estudar afinco, se eu me formar em pós, em mestrados, em doutorados, e não tiver o pão que vem do céu, de fato esse, por meio das Escrituras, então tudo aquilo que eu busquei em outros lugares não vai fazer sentido, não vai ter profundidade. Por isso, meus irmãos, como ele diz que ele mesmo dará dessa comida, ele nos promete, dizendo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual, olha aqui a promessa, a qual o Filho do Homem vos dará. Essas são as palavras de sua graça e de encorajamento. São elas que nos mostram que Jesus supre tudo aquilo que precisamos para saciar a fome das nossas almas. O Filho do Homem, como diz o texto aqui, nos dará de forma graciosa, mas não só por um momento. A sua presença, que ele é o próprio alimento, fará isso para nós por toda a eternidade, com graça e com misericórdia. A paz e a força que necessitamos vem dele mesmo. Ele foi designado e comissionado por Deus o Pai, assim como José, lá na ocasião da fome do Egito, no ofício de governador. Aqui Jesus, o grande sumo sacerdote perfeito, nos alimentará para toda a eternidade. A pergunta que fica essa manhã para encerrar é: com que finalidade estamos trabalhando no reino de Deus? Qual o objetivo? Você tem andado no deserto, tem atravessado o mar da Galileia, andado pelo sol, com que objetivo a fim de encontrar em Jesus? O que? O que sabemos sobre a comida que permanece e dá satisfação ao seu interior? Sabemos disso? Conhecemos esse alimento real? Por isso, meus irmãos, não descansemos até nos alimentarmos do pão da vida, que somente Cristo pode dar. Cedo ou tarde, os que se contentam com qualquer outro tipo de alimento espiritual, eles se deitarão, como diz Isaías 50, versículo 11, em tormentas. Aquele que busca o pão que não é Cristo em outro lugar, esse se deitará em tormentas. Mas que não seja assim para a igreja de Deus, que não seja assim para o seu povo, que estejamos nos alimentando do Senhor todos os dias, para a glória de Cristo. Amém. Queridos irmãos, eu convido a todos a se colocarem em pé para louvarmos ao Senhor o hino de número 60 para esse momento do ofertório. Hino de número 60, que tem como título também ofertório. Estaremos nesse momento devolvendo ao Senhor aquilo que primeiro Ele nos deu. Testa de novo para ver. Já é.
dízimo, das ofertas, também da cesta da partilha. Oremos. Ó Pai, Deus e Salvador, oramos agora a Ti, Senhor, agradecendo pela semana que passou, pelo Teu sustento, pelo livramento, por tudo quanto tem nos permitido, Senhor, para que vamos e nos aproximemos de Ti também, Senhor. Pedimos que recebas essas ofertas, esses dízimos, como gratidão, como reconhecimento daquilo que tens feito por nós, Senhor. Pedimos que nos perdoe quantas vezes somos ingratos, não paramos para refletir o que perdemos, Senhor, ao não ter relacionamento contigo. Concede, Senhor, que cada vez mais venhamos chegar a Ti, Senhor, com gratidão, depender de Ti, Senhor, em tudo, e assim nós oramos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, e todos juntos declaramos: tudo vem de Ti, Senhor, e tudo que é teu tiramos. Tudo vem de Ti, Senhor, e o que é teu tiramos. Amém. Vamos fazer a oração final para esse momento devocional e recebermos a bênção apostólica. Querido Deus, Pai bendito, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos em primeiro lugar por tudo que o Senhor tem feito para conosco, por todos os ricos benefícios dos quais nós nem sabemos como devolver, ó Deus. Pai santo e justo, eis aqui a Tua igreja, o Teu povo, reunido para aprender da Tua palavra, mas não só apenas para aprendermos, Senhor. Nós temos causas, buscas, clamores a fazer, e nós assim estamos fazendo. Nós estamos rogando nesse momento, ó Deus, por muitas vidas de irmãos e irmãs queridos que estão passando por momentos de enfermidade, de luto, ó Deus. Tem misericórdia de cada um deles, Senhor. Tem misericórdia também de nós, com a brasa viva do altar, assim como foi feito com o profeta Isaías, Tu também o faça com os nossos lábios, para que sejamos achados justos, porque somos justificados pelo Teu Filho, mas há tanta limitação e falha no nosso coração, que muitas vezes nos impede que as nossas orações sejam ouvidas. Ó Deus, purifica-nos o coração pela busca da intercessão por aqueles que estão precisando. E nessa manhã, tão especialmente, nós temos alguns irmãos que estão passando por dificuldades profundas, ó Deus, assim como nossa querida irmã Marli. Nós temos orado, buscado a Tua presença para que a Tua vontade seja feita. O desejo do nosso coração é o mesmo que o apóstolo Paulo, que desejava estar com Cristo o mais rápido possível, porque lá é incomparavelmente melhor. Mas o desejo também humano do seu coração era de estar com os seus compatriotas. E esse é o nosso desejo também no nosso coração, de que ela volte para casa, ó Deus, com saúde, restaurada pelo Senhor, porque é o nosso desejo. Não estamos contrariando a Tua vontade, Senhor. Desejamos sim o céu, todos juntos, a estarmos contigo, mas também desejamos uns aos outros, por amor, amor que vem do Senhor, o qual nos amou primeiro. E esse é o nosso desejo, Senhor. Por isso, Pai, nós Te pedimos e sabemos, tranquilizando a nossa alma, que ela não deve se desesperar, em saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. E saber que o Teu Espírito Santo se faz presente lá, perto dela, e está cuidando dela, ó Deus. Nós cremos nisso, sabemos disso, mas temos certeza de que nada nos impede de ansiarmos pela a Sua presença junto conosco. Ó Deus, Tu sabes do coração dos familiares, dos amigos, dos parentes e principalmente da igreja, que desejamos o bem uns dos outros, e queremos a presença uns dos outros para conosco. Do quanto desejamos a comunhão e a unidade, ó Deus,
Por isso, dá-nos a paz no nosso coração, a cada momento, a cada minuto, de que o Senhor, como diz a palavra, está cuidando de todas as coisas que Ele criou. Tu criaste a tua serva, certamente dás o sustento a ela. Tu criaste céus e terra, todas as coisas são sustentadas pelo Senhor. Nada fica em vão, nada fica órfão, nada fica solto ou desorganizado, mas tudo está sob as tuas poderosas mãos. Por isso, Senhor, nós pedimos orientação devida aos médicos daquele hospital, não só para a irmã Marli, mas para tantos que sofrem, tantos que passam dificuldades das injustiças dos homens, da negligência, do coração duro dos ímpios, da insensatez, ó Deus, da injustiça, da falta de empatia, de amor para com o próximo, e que sofrem com filas em tantos hospitais espalhados por esse país. Nós rogamos e intercedemos por esses, que são os pequenos, os pobres, os necessitados, dos quais o Senhor se compadece. Por isso, ó Deus, tem misericórdia de todos aqueles que estão lá. Os profissionais que lembrem-se, tenham a consciência daquilo que juraram, em guardar a vida, em proteger a vida, porque quem salva a vida não são os homens, mas é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor, nós pedimos essa manhã de todo o coração. Tu sabes, tu conheces o nosso coração. O texto foi falado essa manhã, tu conheces o nosso coração. Nós queremos ser proibidos de sermos incrédulos, nós queremos ser crentes. Por isso, Pai, ajuda a tua serva lá, estabiliza todas as coisas daquele corpo, traz de volta, porque nós temos saudade, nós queremos, nós desejamos, ó Deus, uns aos outros, todos juntos. Ser propício, Senhor, irmã Maria, a sua família, ser propício à tua igreja e a tantos outros que estão passando por tantas dificuldades. A nossa irmã Lígia também, apesar de toda a estabilidade, mas também está no hospital, num ambiente que nem sempre é carinhoso, é bom, é confortável. Bom e confortável é o lar. Por isso que desejamos o teu lar, o teu céu, porque aqui são dores e lutas. Por isso, Pai, nos traz em volta, nos traz em paz, em segurança, curados para a glória do teu nome. Mas nós desejamos que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é boa e perfeita, ó Deus, para a glória de Cristo. Nós choramos agradecendo por tudo, nos ensina ainda mais essa manhã, para a glória do Senhor. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que essa repouse sobre os nossos corações, sobre esta igreja, e sobre todo o povo de Deus espalhados pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Poder sentar, queridos, a palavra está a superintendente da escola.